Imagina só você conseguir identificar todos os acabamentos de piso, de parede e de forro de todos os ambientes do teu projeto inteiro de forma automática. Oh my God! Uau! Então você não precisa mais ficar aqui conferindo no olho se você modelou certo, ou às vezes até inserindo essas informações aqui de forma manual, que você vai levar horas para fazer dependendo do projeto. Esquece isso. Simplesmente eu vou selecionar os meus ambientes, vou clicar aqui em concluir, vou apertar F5. E olha só, todas as informações de piso, de parede e de forro foram preenchidas de forma automática. Inclusive, se eu mudar, ó, por exemplo, vou mudar aqui o meu revestimento do quarto 1, eu vou colocar um piso cerâmico 30 por 30. Ó, vamos dar o F5 de novo e ele atualizou em tempo real aqui esse revestimento. Para chegar nessa solução, a gente vai utilizar uma rotina do Dynamo, mas fica tranquilo que mesmo que você não saiba nada de programação ou nunca tenha mexido no Dynamo, você vai conseguir acompanhar aqui comigo sem problema nenhum. Para começar a desenvolver essa nossa automação aqui, a gente vai em gerenciar aqui em cima e vamos abrir o nosso Dynamo. Aqui no Dynamo você vai em novo e a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser chamar esse nó aqui de Select Model Elements by Category, que basicamente vai te permitir selecionar os teus ambientes lá do projeto. Nesse caso aqui, eu utilizei essa opção by Category para a gente conseguir selecionar apenas os ambientes. Então a gente não pode selecionar parede, piso, mobiliário, nada disso. Ele só deixa você selecionar ambientes. Para você buscar esse e qualquer nó aqui do Dynamo, você vai clicar com o botão direito do mouse aqui na tela e vai em pesquisar. E aí você vai digitar aqui o nome do nó que a gente está buscando, tá? Nesse caso aqui, Select Model Elements by Category. E aí clicando aqui em alterar, ó, lá no Revit a tela vai ficar meio esmaecida. Ele vai te permitir selecionar aqui os teus ambientes, ó. A gente vai selecionar todos eles aqui e vamos aqui em cima em concluir. Feito isso, voltando aqui para a tela do Dynamo, você vai dar F5 e ele vai carregar aqui para dentro do Dynamo todos os teus elementos. Percebe que tem esse quadradinho verde aqui no lado, que é a identificação desse elemento, né? Cada elemento ele tem um código de identificação. O próximo passo vai ser você chamar esse nó aqui do desenvolvedor Clockwork, que é o Room Finishes. Lembrando que para você baixar um pacote de nó, você vai aqui em pacotes e vai em pesquisar por um pacote. Aí nesse caso você vai pesquisar por Clockwork e aí vai buscar esse nó aqui lá na pastinha do Clockwork. Então a gente vai conectar os nossos elementos aqui nesse nó e esse nó ele é muito legal. Basicamente ele vai me dar todas as informações de revestimentos dos meus ambientes. Então ele vai me dar os materiais que estão lá naquele ambiente, vai me dar as áreas, as faces, enfim, várias informações. E uma delas muito importante que a gente vai usar vai ser essa aqui de Elements. Então para cada ambiente ele vai listar quais elementos que estão dentro dele, ó. Então a gente tem aqui para todos os ambientes essas listas e aí, ó, ele ficou listado, por exemplo, para o nosso ambiente 0 aqui, ele tem todos os revestimentos que estão dentro desse ambiente. Ele começa pelo piso, vai na parede e depois vai para o forro, tá? Então ele sempre vai listar aqui dessa forma. Só que percebe que ele colocou tudo em uma lista só, né? Eu preciso filtrar o que é piso, o que é parede, o que é forro, para depois na hora que a gente for inserir esse valor lá no parâmetro do ambiente, ele ficar separado certinho. Para você separar, você vai usar essa sequência aqui, utilizando um dispositivo de agrupamento de elementos. Então a gente vai usar esse nó aqui do List Group by Key basicamente para agrupar elementos que tem uma chave, que tem uma característica em comum. E nesse caso a nossa característica em comum é a categoria, né? Então basicamente a gente vai agrupar os meus elementos aqui dessas listas com base na categoria. Então eu coloco aqui em elementos aqui nesse Element Category e aqui seriam meus valores chave e a lista aqui eu entro com os meus elementos, que é a lista que eu vou agrupar, tá? E eu dou um F5, ó, e ele agrupou para cada lista os elementos por categoria. Só um detalhe aqui é que nesse nó você vai precisar clicar aqui, ó, em utilizar níveis, para você conseguir acessar um nível mais profundo aqui de lista, tá? Então, a gente conseguir acessar essa lista aqui de dentro. Então só um detalhe aí que você precisa prestar atenção. Eu não sei se você já percebeu, se já tinha visto um vídeo mais antigo meu, mas nesse vídeo eu decidi te explicar uma rotina de outra forma, já te trazendo os exemplos mais ou menos montados
pasos para a gente ser mais rápido aqui e eu poder focar nos itens principais da tua rotina. Aí sempre você dá um pause, tenta fazer aí, ou anota o que tem que fazer e dá o prosseguimento aqui para você conseguir acompanhar passo a passo. Inclusive, eu queria pedir a tua ajuda para entender qual é o melhor formato de conteúdo para te entregar. Então, responde aqui nos comentários se tu prefere o jeito antigo, explicando nó por nó, ou tu prefere esse jeito explicando grupos. Então, se você prefere o jeito que eu explico nó por nó, buscando contigo a solução, deixa aqui nos comentários nó por nó. E se você prefere essa forma em que eu trago os grupos de solução, comenta aqui embaixo o grupo de solução. Te agradeço demais porque é um feedback para eu entender qual formato de conteúdo é melhor para ti. Bora voltar para nossa rotina então. Aí beleza. Agora que eu tenho aqui todos os meus elementos filtrados, inclusive por categoria, a gente já pode obter os nomes deles para a gente conseguir inserir lá naquele parâmetro de acabamento do piso, acabamento da parede e acabamento do forro lá dos nossos ambientes. Então você vai chamar aqui o nosso element name para a gente obter esses nomes. Mas se você puxar essa lista aqui dos nomes, você vai perceber que nos ambientes, principalmente aqui na parte de revestimentos, ele aparece revestimento por revestimento. E faz sentido, né? Porque se eu pegar, por exemplo, esse quarto aqui, ó, só esse quarto ele vai ter 4 revestimentos. Então por isso que ele lista revestimento por revestimento. Só que no nosso caso, a gente vai pegar apenas um nome, né? Porque a gente só tem um parâmetro dizendo o acabamento de parede. Então nesse caso aqui, eu vou obter os nomes únicos, ou seja, eu vou descartar os nomes que estão duplicados e depois eu vou concatenar todos eles. Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, ó, da minha sala de estar e jantar, eu tenho aqui o meu revestimento aqui que tá com uma cor rosa. Só que se eu for ver aqui, ó, eu tenho um revestimento que ele tá com uma espessura de 4 centímetros e outro que ele tá com uma espessura de 3 centímetros. E inclusive também os teus ambientes, eles podem ter ali uma pintura, uma cerâmica, né? Não necessariamente ele vai ter um mesmo revestimento no ambiente inteiro. Então, nesses casos, a gente vai concatenar. Então, a gente vai colocar uma vírgula. Então, vai colocar lá revestimento A, vírgula, revestimento B, vírgula. Dessa forma, todos os revestimentos do ambiente vão estar listados naquele parâmetro de acabamento. Para eu listar os meus elementos únicos, eu vou usar esse nó aqui, ó, do list unique item, tá? Então, ele vai listar elementos únicos de cada lista aqui. Só que percebe que eu coloquei um nível aqui também, tá? Se você não utilizar o nível, ele não vai entender que lista que você está querendo pegar. Que nesse caso aqui, a gente quer pegar a lista L2, ó. Então, a gente vai para esse nível aqui. Então, a gente vai colocar aqui o L2. Se acontecer isso contigo em alguma rotina, você pode ir testando, colocando ali L1, L2, L3, até você encontrar a solução que vai te atender. Então, beleza. Ele basicamente eliminou uma boa parte aqui dos nomes, só que percebe que ele desestruturou a nossa lista. Ela não está mais separada por ambiente, né? Ele pegou tudo e colocou em um listão. Então, eu tenho aqui uma lista de piso, uma lista de revestimento, uma lista de forro. Então, não está organizado da forma que estava antes, né? Como é que estava antes? A gente tinha aqui 9 listas, porque a gente, na verdade, tinha 9 ambientes aqui no total. Então, de cada lista, ele agrupou os revestimentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a lista 9 aqui, que é do ambiente de número 9. A gente tem a lista 0 de piso, lista 1 de revestimentos de parede e lista 2 de forro. Mas acontece que quando eu usei o Unique Itens, ele desestruturou essa minha lista, tá? Então, nesse caso, eu preciso quebrar essa minha lista igualzinho como estava antes. Para isso, você vai usar esse recurso aqui do List Show, que ele vai basicamente subdividir a tua lista e você vai usar os comprimentos da lista original. Então, de cada lista de ambientes, a gente vai obter quantas listas é para dividir. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa lista 0 aqui, a gente dividiu em 3 listas diferentes. Beleza? Esse aqui também, tá? A maioria vai ser 3. Só vai ser 2 ou menos quando você não tiver, por exemplo, modelado forro ou não tiver modelado um revestimento, tá? Daí ele não vai ter 3 listas aqui. Mas no nosso caso aqui, como tá tudo modelado, vai ser sempre 3 listas, tá? Aí você vai conectar aqui esse int aqui em lengths e o list aqui você liga com o list e ele vai voltar pro formato original que a gente estava trabalhando, ó, tá tudo organizadinho aqui. Aí agora, como eu te falei, a gente vai pegar esses elementos aqui que tem mais de um revestimento, por exemplo, esse ambiente aqui 0, ele tem um revestimento de piso e um revestimento de forro, tá certo? Só que percebe que ele tem 2 revestimentos de parede. Então a gente tem que unir esses 2 itens em um item só para daí a gente jogar essa informação em um único parâmetro. Aí você
pode usar o string join. Então, basicamente, a gente vai definir um separador. O meu separador aqui vai ser uma vírgula, mas você pode botar um traço, pode botar o que você quiser, tá? Só cuidado com os caracteres especiais. Vou deixar aqui uma vírgula e a string vai ser exatamente esta daqui, ó. Então, a gente vai conectar. Vamos dar o F5, ó. Agora sim, ó. Percebe que aqui, por exemplo, na nossa lista 0, ó, eu tenho aqui no item 1, que seria o revestimento, ele uniu os dois revestimentos, ó. Olha só que legal. Agora sim, a gente pode usar o nosso element set parameter by name para conseguir inserir os valores de parâmetro que vão ser o acabamento do piso, o acabamento da parede e o acabamento do forro nessa ordem. Aqui eu usei um code block para criar essa lista. Eu usei aqui esses colchetes, coloquei aqui entre aspas, que quer dizer que é uma string, e fui colocando vírgula aqui, e no final botei uma ponte vírgula, tá? Você pode seguir exatamente essa ordem aqui. Aí eu conectei aqui em parameter name, e aqui em value a gente vai colocar os valores que a gente vai inserir lá, ó. Coloquei aqui em value, beleza? Só se atenta aqui de novo para a questão do nível da lista, tá? Como a gente está trabalhando aqui com várias listas, foi necessário utilizar esse nível de lista, ó. Só lembrando que é só você clicar aqui, ó, e aí você vai aqui, ó, clicar em utilizar níveis, e aí você vai mudando até chegar no que você vai usar. Que no meu caso aqui foi o L2 para esses dois, e o element é o nosso ambiente. Então a gente vai vir lá de trás com o nosso ambiente, vamos pegar ele aqui e vamos conectar aqui na frente, ó. Beleza. Só um último ajuste aqui nesse nó é você mudar o modo de processamento dele, para ele processar isso para todos os revestimentos, tá? Então ele vai pegar revestimento por revestimento e vai aplicar os valores de parâmetro que você listou, tá? Você vai clicar com o botão direito nele, vai aqui em treliça ou laço, se você estiver usando uma versão do Revit inferior a 2024, mas de qualquer forma ele vai estar aqui embaixo aqui de renomear, tá? E você vai aqui colocar em mais longo. No teu aí ele vai estar em automático, tá? Então você vai aqui e vai mudar em mais longo. Beleza. Agora é só dar o F5 e ele vai colocar aqui esse nosso listão e aí você vai lá na tabela e confere e tá tudo certinho, ó. Ele colocou todos os meus revestimentos de piso aqui, colocou todos os forros e inclusive se eu mudar um deles, ó, por exemplo, vou mudar aqui o meu piso do quarto. Vamos supor que agora não é mais 60 por 60, vai ser 30 por 30. Beleza. A gente volta lá na rotina, dá o F5 de novo e aí volta lá na tabela, ó. E aqui quarto 1, ele mudou para piso cerâmico 30 por 30. Espero que tenha te ajudado. Não esquece do nosso combinado. Se você gostou dessa forma de explicar a rotina, comenta aqui, e se não gostou também comenta. E é claro, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser entregue para mais e mais pessoas. Te vejo na próxima rotina. Até mais!